Salve Maria, sou o servo missionário Roberto, que é o segundo vídeo em resposta em defesa da fé católica, contra o papado, contra o nosso pastor universal. Sim, durante a história teve vários falsos papas que não seguiram que Pedro pregou. Olha só que interessante. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar claro que nós não estamos aqui para especular ou apresentar meras opiniões pessoais. Nós vamos direto às fontes oficiais da própria Igreja Católica Romana. Vejamos então o que o Catecismo diz sobre os bispos dos bispos, ou o Bispo de Roma. O Catecismo da Igreja Católica Romana, lá no seu parágrafo 936 e 937, diz o seguinte: o Senhor fez de São Pedro o fundamento visível de sua igreja. Entregou-lhe suas chaves. O bispo da Igreja de Roma, sucessor de São Pedro, é a cabeça do colégio de bispos, vigário de Cristo, e aqui na terra, pastor da Igreja Universal. O Papa tem por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal na cura das almas. E o Catecismo também vai dizer lá no parágrafo 882 o seguinte: o Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio fundamental da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. O pontífice romano possui na Igreja poder pleno, supremo e universal. Ele pode exercer sempre livremente este seu poder. Não, e você não escutou errado. O Papa tem poder pleno, supremo e universal e pode exercê-lo livremente, ou seja, nada nem ninguém pode restringir o poder do Papa. Estamos falando de um homem com autoridade absoluta sobre toda a Igreja cristã, acima até mesmo dos próprios concílios eclesiásticos. Autoridade de pastorear a igreja em matéria de dogma, de acordo com os apóstolos seguiram, pregaram, anunciaram, unidos na mesma doutrina, em comunhão, na fração do pão e na oração. Aqui o Catecismo 936 que ele cita aqui, o Senhor fez de São Pedro o fundamento visível de sua igreja. Entregou-lhe a sua chave o bispo da Igreja de Roma, sucessor de Pedro, e a cabeça dos colégios dos bispos, vigário de Cristo, e aqui na terra, pastor da Igreja Universal. O Papa tem por instituição divina poder supremo, pleno, imediato e universal nas curas das almas. Olha só. 38. O bispos estabelecido pelo Espírito Santo sucede aos apóstolos, são cada um por sua parte, princípio visível e fundamento da unidade em sua igreja particulares. Olha só, cara. O cara lê essa doutrina que vem do magistério e não se converte. Por quê? Cristo, ele quis assim. Mateus 16, de acordo com o catecismo. Porque o bispo visível tem a chave de ligar o invisível. O que Pedro liga aqui, por exemplo, um dogma proclamado, a Assunção de Maria, sempre virgem, os 4 dogmas marianos, teve um cursilho para isso. Definiu a escatras. Papa definiu, está definido. É ligado lá na glória. Olha só. Quando Paulo, em Gálatas 9, vai reconhecer sua graça ali, pelas colunas, o bispo universal é Pedro. Para ser ligado lá na glória o seu evangelho que ele publicou por revelação. Expôs o seu evangelho. Mateus 16. Claro que os caras não vão aceitar. Que os caras se apartaram do magistério. São os perseguidores da igreja. Principalmente o pastoreio, que é muito degrinido, caluniado. Aqui, ó. Mateus 16, 19, 18. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. A quem tem essa chave? Foi dada ao bispo universal.
Os bispos, que é ungido, que é enviado pelos apóstolos por a imposição das mãos, estão sob o pastoreio do bispo universal. A igreja universal, que está pelo mundo afora. A comunidade de Coríntios, a Tessalonicenses, a Efésios, tem um bispo. Tem que estar em comunhão com o bispo de Roma. Porque o bispo de Roma ele tem acesso e a chave para ligar a cabeça. E o corpo místico de Cristo. Esses bispos, esses papos que o Rafael Pablo fala aí, se corromperam, cara. Tem uma hierarquia, por quê? Para ter uma unidade, para não ter o que você vê hoje em dia aí. Mais de 50 mil denominações. Que não tem um pastor universal, que não tem uma unidade nem com a igrejinha do fundo de quintal. Acima até mesmo dos próprios concílios eclesiásticos. Na prática, essa descrição se aproxima muito mais de uma posição equivocada de um monarca divinamente instituído do que de um servo humilde de Cristo. E veja bem, não sou eu quem está dizendo isso, são os próprios documentos oficiais da Igreja Católica. E o São Pedro jamais ele se colocou acima. Sim, vai descer com essa autoridade que foi dada a ele. Pedro se fez servo. Senhor, abandonamos tudo e te seguimos. Só você pegar Mateus 19. Mateus 19, olha só. 27, ó. Pedro, então, tomando a palavra, disse-lhe: eis que deixamos tudo para te seguirmos. Que haverá, então, para nós? Olha só que interessante. Deixaram tudo. Pedro, ele deixou tudo. Sua pesca, sua família, sua vida pública, para seguir esse pastoreio. Tanto que João 21, do 15 a 17, Cristo entrega a chave a ele para apacentar os cordeiros e as ovelhas. Tanto ali quando em João, olha só, pelo amor de Deus, esses vídeos, pô, serve para nós aprender a defender a nossa fé, pô. Você pega João 20 aqui, ó, medita do 1 até o 10, você vai ver, cara. Ali quando o discípulo amado, ali quando ia ser a ressurreição de Jesus Cristo ali na Maria Madalena, tal, etc. Vai dar notícia a São Pedro. O discípulo amado correu mais primeiro que São Pedro, chegou ali no sepulcro, não entrou. Esperou São Pedro chegar, entrar e depois ele entrou. Para você ver a obediência dos cordeiros. E o livro, os 4 evangelhos, você vê o destaque de Pedro. Em Atos Apóstolos, você já vê o destaque de Pedro. Todos os papas têm que seguir isso aqui. Principalmente o Papa Francisco, dessa atualidade. Infelizmente, pô, é muito hereges perseguindo a igreja, pô, muito. Da Igreja Católica Romana. Agora, será que essa ideia encontra... Como você prega? No solo escritura. Aqui, ó. É solo escritura. A igreja tem que seguir o que está aqui, ó. A doutrina aqui, católica, está aqui, embasada, engajada na escritura. As profecias, os milagres, o prodígio, um pastoreio, uma só doutrina, um envio, tem que estar aqui na escritura. Que a verdade celeste será conhecida pela igreja. Igreja. Vou finalizar esse segundo vídeo aqui, porque é muita coisa, pô. Muita coisa. Infelizmente, é sobre ti, Pedro, de Filipenses, para ter um só pastoreio. E a tradição vai sustentando essa verdade. Porque São Pedro é crucificado de ponta cabeça. Outro sucede seu lugar, São Lino. Depois, São Lino é martirizado, outro vai suceder seu lugar. E vai até hoje, até a vinda de Cristo. Que foi profetizado por Cristo. Um só pastoreio. João 21, do 15 ao 17. Cara, eu passo uma parte de veneno aqui, mas
Continua voando pernilongo ainda. Misericórdia, o cão ele é sujo, pô. É simples, cara, pra você entender. Olha só, João 20, para finalizar esse vídeo aqui, ó. 3, ó. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo, que é o discípulo amado, e foram ao sepulcro. Corria junto, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, que é João, novinho, né? Pedro já tá velho já. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que seguiu, entrou no sepulcro, e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o discípulo, que havia chegado primeiro ao sepulcro, que viu e creu. Olha só, cara. Então o cara vem jogar um esgoto desse. É simples, pô, entender isso. É só ler Bíblia, pô. Ó, quer conhecer a verdade? Quer conhecer a igreja que Cristo fundou? Quer conhecer a doutrina que Cristo deixou? Através da Escritura. Magistério, tradição e Escritura. Salve Maria.